Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Verso 9. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade lhe virá como um homem armado. E você diga amém. Irmão, é sabido de todos que o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, e Salomão ele tem 3 fases distintas na sua vida. Ele tem a fase de Provérbios, a fase de Eclesiastes e a fase de Cantares. A fase de Provérbios, Juscelene, é quando Salomão ele está no ápice da sua sabedoria e ele faz muitas observações, e ele escreve inúmeros provérbios. A fase de Cantares é quando Salomão ele está apaixonado pela vida, pelos prazeres, pelas suas mulheres. Salomão foi um homem que teve mais de 1000 mulheres. Irmão, eu tenho uma só, não consigo dar conta da que eu tenho. Eu fico pensando em Salomão, um cara guerreiro, corajoso, teve 1000 mulheres, irmão. Pensa num cara doido. E ele estava no auge ali, de Cantares de Salomão, apaixonado. Só os casados deram risada aqui, né, irmão? Vocês perceberam isso, né? A gente não dá conta de uma, imagina Salomão. O cara era doido mesmo, o cara era doido. E o livro de Eclesiastes é quando ele já está no final da sua história. Quando ele diz que vaidade das vaidades. A gente tem muita coisa a aprender com Provérbios, e um grande amigo meu, um pastor, ele falou: bispo, quando você estiver em crise, quando você estiver naqueles dias de luta, faça reflexões sobre o livro de Provérbios. Quando o devocional estiver com o céu fechado, reflita sobre o livro de Provérbios, leia um capítulo, faça anotações, reflexões, porque o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Ele aborda todos os tipos de tema. E aqui vai falar exatamente sobre a questão da preguiça. Isso é uma coisa que assola muito a nossa vida nos dias de hoje. Eu quero trazer uma ilustração para você, um fato científico que foi feito com 2 cachorrinhos, diga comigo, 2 cãezinhos. Os cientistas eles queriam fazer uma observação sobre o efeito de ação e inação. Eles queriam descobrir o efeito da ação e da inação. Então eles pegam, diaconisa Juliana, esses 2 cachorrinhos e colocam um cachorrinho numa gaiola. Essa primeira gaiola que eles colocam, os cientistas, esse primeiro cachorro, ele tem uma almofadinha muito gostosinha. O ambiente fica todo preparado para que esse cachorrinho possa desfrutar da melhor noite de sono que ele possa ter. E na segunda gaiola eles colocam o segundo cachorrinho. Eles colocam algumas telas para que lá dentro fiquem várias moscas jogadas, para que de fato aquele cachorro não possa ter nenhum tipo de sossego. Então, quando eles começam a aplicar o teste, o primeiro cachorrinho, ele passa uma primeira noite de sono tranquilo, dormindo preguiçosamente, uma delícia, a coisa mais gostosa desse mundo. Em contrapartida, o cachorrinho da segunda gaiola, ele sistematicamente ficava tentando espantar as moscas que foi colocada dentro daquela gaiolinha. Porque as moscas ficavam voando sistematicamente dentro daquele ambiente e ele automaticamente ficava tentando tirar. E ele não tinha sossego, ele ficava a todo momento tocando as moscas para fora que ficavam perturbando. Depois de alguns dias, eles vão avaliar as condições daqueles 2 bichinhos. E, para surpresa deles, o cachorrinho que vivia sendo importunado pelas moscas estava em condições de saúde, Lion, muito mais favoráveis do que o primeiro cachorro. E a conclusão que eles chegam é que a ação é benéfica e a inação é prejudicial à saúde. Fazendo essa reflexão com você, nós precisamos entender o que o proverbiano está querendo dizer para nós no que se refere ao pão da preguiça. Segundo o dicionário da língua portuguesa, o significado da preguiça é uma pessoa que tem, Tamires, aversão ao trabalho. O famoso seu Madruga. Você conhece alguém assim? Não dá pinta, não olha para o lado. Mas tem o famoso seu Madruga, aquela pessoa que, como diria o seu Madruga, ele diz assim: você já foi procurar trabalho? Ele não. E aí pergunta para ele: por que você não foi? Porque vai que eu encontro.
é uma pessoa que tem aversão ao trabalho. Significado de preguiça: alguém com pouca disposição para trabalhar, lentidão em fazer alguma coisa. A preguiça também, seu significado é um estado de moleza, falta de vigor físico, uma pessoa prostrada, acomodada. É uma pessoa que tem falta de empenho na realização de alguma tarefa. É uma pessoa desleixada. Geralmente a pessoa desleixada, ela tem vestígios de preguiça. E quando a gente começa a fazer uma observação, existem pessoas que comem o pão da preguiça. Elas se alimentam dia após dia do pão da preguiça. E a gente vai observar que os preguiçosos, eles possuem algumas características. Primeiro, em relação com eles mesmos. A primeira característica de um preguiçoso é que o preguiçoso, ele ama o sono, ele ama a cama. Provérbios 26:14 diz: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na sua cama. A primeira característica mais evidente do preguiçoso é que ele ama o sono. Eu não estou dizendo aqui de você que trabalha a semana inteira e que no domingo quer levantar mais tarde. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquela pessoa que ela dorme e ela procura e ela só acorda depois que ela cavuca por todos os cantos e não encontra mais sono. É aquela pessoa que se deitar às 10 da noite, ela consegue levantar às 2 da tarde. Você conhece alguém assim? Provérbios capítulo 24, versículo 32 vai dizer: observei aquilo e fiquei pensando, e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, ele diz. Vou cochilar um momento, cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas olha o que ele diz daquele que ama comer o pão da preguiça. Mas a pobreza virá como assaltante, e a miséria como um homem armado. E muitas vezes é assim na vida do preguiçoso. A miséria o alcança quando ele menos espera. Porque o homem armado, quando ele vem para te assaltar, ele não avisa. A pobreza, a miséria, ela vem sobre a vida daquele que é preguiçoso de maneira abrupta. O preguiçoso, ele tem uma característica. A primeira característica: ele ama o sono de uma maneira demasiada. É aquela pessoa, posso falar isso aqui? O normal é a pessoa trabalhar 6 dias e descansar 1. O preguiçoso não, ele trabalha 1 para descansar 6. Ele ama descansar. A segunda característica que o preguiçoso tem é que ele arruma desculpa para a sua incapacidade de trabalho. Você vai perceber, querido, que a característica de uma pessoa preguiçosa é que essa pessoa, ela sempre arruma uma desculpa para o trabalho. Ele vai dizer que está frio demais, que é perigoso demais. Eu me lembro, irmão, quando me chamaram para fazer um trabalho em Florianópolis. E eu estava noivo, irmão, eu precisava ganhar dinheiro, as coisas estavam bem difíceis. E essa viagem eu pensei, a empresa que nos contrataria para prestar um serviço braçal, pagaria passagem de avião. Eu nunca tinha viajado de avião, eu fui só pela experiência de voar, irmão. Mas chegando lá eu me arrependi. Eu tive que descarregar esses caminhão de baú, com aqueles case para negócio de show. Irmão, pensa nos negócios pesados. Para você ter uma ideia, eu trabalhei da sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, e eu dormi das 6h30, depois que eu tomei um banho e tomei alguns comprimidos, que eu tive febre interna. Eu só fui levantado às 9 horas do dia seguinte, do tanto que eu trabalhei. Só que o preguiçoso, ele é aquele tipo de pessoa que sempre vai inventar uma desculpa. Ele vai dizer: não, está frio demais. Provérbios capítulo 20, versículo 4 diz assim: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita ele procura e não acha. É aquele tipo de pessoa que quer colher onde não plantou. Ele sempre está arrumando uma desculpa. Não, mas eu não vou enfrentar aquele trabalho. Por quê? Porque é vendas, eu não sei. Ora, se desafia. Não, eu não vou naquele trabalho porque pega peso. Não, eu não posso ir naquele trabalho porque é perigoso. Não, eu não posso dirigir Uber porque tem risco de assalto. É aquele tipo de pessoa que você vai ver que sempre vai dar uma desculpa. Não, eu não posso porque eu tenho vergonha. Não, eu não posso porque as costas doem. Não, eu não posso porque os braços ficam doendo. E a gente vê que nos dias de hoje tem tanta mulher dando pau em homem no que diz respeito a trabalhar, a ter força de vontade. Aí ele vai dizer que é muito perigoso. Olha o que diz Provérbios 22:13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, eu vou ser morto na rua. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Diga comigo: o preguiçoso inventa desculpa para tudo. E eu começo a entender que pessoas que são boas em arranjar desculpa, raramente são boas em qualquer outra coisa. Quando você vê, querido, quantas vezes eu tenho problema no meu casamento com a minha esposa, mesmo sendo pastor de igreja.
E uma das coisas que eu e ela procuramos fazer é não arrumar desculpa. Se eu estou falhando com ela, eu vou procurar melhorar. Toma a benção, meu amor. Não me envergonhe, não. Então, irmão, eu percebia que dentro do meu casamento, eu precisava ajudar minha esposa. Hoje, querido, depois do culto da manhã, quando eu cheguei em casa, o almoço estava pronto. A mesa estava posta. Eu falei, hoje eu almoço, coloco minha filha para dormir, e eu vou tremer a tenda e eu vou para a promessa. Quem é casado aqui já entendeu. Eu falei, é hoje. Irmão, coisa mais linda. Só que no fim de semana eu já tenho preparado minha esposa para o ambiente. Ela fica feliz quando eu passo roupa. Uma vez eu estava estendendo roupa na frente de casa, passou uns vizinhos lá e começou a olhar, falou, caramba, mano, pastor de igreja, uma hora dessa estendendo roupa. Irmão, até podem ter zombado de mim, mas eu fico pensando numa coisa, meu casamento vai bem, obrigado. Agora o preguiçoso, aquela pessoa que não quer ver resultado, ela não se propõe em mudar, ela sempre está arrumando uma desculpa. Tem pessoa que, eu posso falar isso aqui? É que tem visitante hoje, irmão, eu tenho que perguntar se eu posso falar. O cara fala assim, ô bispo, mas lavar roupa, lavar louça, isso é tarefa para mulher. Me diga em que escola foi ensinado isso. Lavar louça é tarefa para a família, porque toda a família come. Lavar roupa é tarefa para todos da família, porque todos usam roupa. Então, se eu quero uma casa melhor, eu preciso parar de dar desculpa e fazer melhor. E modéstia à parte, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Minha esposa, se depender de mim, não lava mais o banheiro, porque ela não lava igual eu. E eu entendi porque que Deus nos deu braços mais fortes do que deu para as mulheres, porque as mulheres não vão conseguir esfregar o cloro igual a gente. Os homens agora me matam. Os visitantes estão pensando aqui, por que eu vim hoje para cá? E aí a minha filha pegou e falou assim, mãe, o meu pai lavou o banheiro, tá branquinho, mãe. Ela falou, mas eu lavo sempre o branquinho. Não, mas igual meu pai esfregou, mãe, você não esfrega não. Eu não posso ficar, querido, inventando desculpas se eu quero ter um casamento melhor, se eu preciso ter uma vida melhor. O preguiçoso é aquela pessoa que sempre vai inventar uma desculpa. Diga comigo, quem é bom em arranjar desculpa, raramente é bom em outra coisa. Então, irmão, nós precisamos entender isso. O preguiçoso, ele ama o sono. Ele ama inventar desculpas. E uma característica de quem come o pão da preguiça é que essa pessoa, ela sempre falha para concluir uma tarefa. Olha o que o proverbiano vai dizer em Provérbios 12, 27. O preguiçoso não aproveita a sua casa, mas o diligente dá valor aos seus bens. Preguiçoso é aquele tipo de pessoa que quando você pede para ele fazer uma coisa, você tem que ir conferir e fazer de novo, Lion. Você já se relacionou com alguém assim, filho? Já se relacionou, Ariano, com alguém assim? Você pede para a pessoa... Geralmente os filhos na fase da adolescência dão muito trabalho, né? Você pede para fazer uma coisa, depois você passa a raiva. Você fala assim, era melhor eu ter feito, porque tem que fazer 2 vezes agora. E quando você lida com alguém preguiçoso, o trabalho é esse, porque o preguiçoso, ele nunca conclui uma tarefa. E a característica do preguiçoso, continuando na introdução ainda, com ele mesmo, é que o preguiçoso é uma pessoa que vive constantemente frustrada. Porque é aquela pessoa que sonha, sonha, sonha e não alcança nada. Por quê? Não tem disposição para trabalhar pelo que sonha. Olha o que diz Provérbios, capítulo 21, versículo 25. Queria que colocasse aqui para mim, Provérbios 21, 25. Irmão, você precisa anotar isso na sua Bíblia hoje, irmão. Você precisa guardar isso. Olha o que diz. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Diga misericórdia. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Ou seja, a vida de quem come o pão da preguiça é frustrante. Olhe para mim, redobre sua atenção. Porque quando essa pessoa ela vê alguém prosperando, ele vai dizer assim, também foi o pai que deu, também ele teve sorte de ser aceito na faculdade, também ele teve sorte que ele acertou no negócio. Só que ninguém sabe o quanto essa pessoa ralou por trás, o quanto ela perdeu noite de sono, o quanto ela se dedicou, o quanto ela ligou para fechar a primeira venda. O preguiçoso acha que tudo é sorte, ele vive frustrado. É aquela pessoa que ele sempre deseja alguma coisa, e por isso que essa pessoa ela acaba indo para o sentimento da inveja. Por quê? Porque ela não tem coragem de trabalhar e ela vive frustrada. Não, todo mundo deu sorte, só ela deu azar na vida. Já parou para perceber isso aí? Todo mundo deu sorte, Deus abençoou todo mundo de alguma maneira, só ela que não. Posso dizer uma coisa para você? Só você que tem costume de anotar no culto igual eu ensino, pega essa frase aqui para você. Quando falta sorte, faz sobrar força de vontade.
Quando te falta sorte, faça sobrar força de vontade. O preguiçoso, ele é frustrado na sua relação consigo mesmo. Ama o sono. Dá desculpa para tudo. Nunca termina o que começa. Nunca termina uma tarefa. É frustrado. Agora, no seu relacionamento com os outros, olha como é que é a característica de um preguiçoso. Ele sempre fala do que vai fazer. Você nunca vê o preguiçoso construir resultado. O preguiçoso não constrói resultado. O preguiçoso, ele sempre diz o que vai fazer. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Posso dizer uma coisa para você? Eu ensino muitos empreendedores aqui, muitos empresários, muitos líderes nas nossas palestras. Tem uma máxima que diz no mundo corporativo o seguinte: trabalhe em silêncio e deixe que os seus resultados gritem por você. A pessoa que muito fala, que muito faz, que muito diz, irmão, é aquela pessoa que cai nesse conto. Ela sempre fala o que vai fazer. Não, porque eu vou fazer, porque eu vou começar, e nunca começa. Por isso eu quero dizer uma coisa para você: não aceite crítica construtiva de quem não está construindo nada. Não, sabe o que é? Eu só quero te dar uma sugestão, viu, Ju? Porque olha, é uma crítica construtiva, mas você olha para a vida da pessoa, a pessoa não construiu? Será que não está na hora do seu casamento começar a crescer, ouvindo crítica construtiva de quem está casado pelo menos 30 anos, 20 anos? Será que toda vez que você tem um problema com o marido, você vai ligar para aquela tua amiga que é solteira? Que tem um conselho para você para tudo, mas nunca acertou no amor? Ela entende bem de sexo, ela entende bem de homens, mas ela não entende de matrimônio. Uma característica interessante que eu encontrei aqui na Bíblia, eu amo a Bíblia, irmão. Talvez eu mais dei referência bíblica aqui do que preguei ainda, mas escute, eu quero falar mais uma. Provérbios 26, 16. A característica do preguiçoso, sabe qual que é? É que ele se considera sábio demais e ele sempre tem um conselho para te dar. Olha o que diz: o preguiçoso se considera mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. É aquele tipo de pessoa que tudo que ela fala não se aplica para ela, mas serve para você. É o famoso faça o que eu digo. E sabe por que existem pessoas assim na Bíblia? Pode anotar mais essa aqui. Porque tem pessoa que fala muito bem daquilo que pratica muito mal. Tá assim, ó, de gente que fala muito bem de coisas que ela pratica muito mal. Ela é até boa no discurso, ela é cheia de conselho, mas é aquela pessoa que ela não tem coragem de fazer aquilo que ela te aconselha a fazer. Então, irmão, quando eu começo a olhar para isso, eu vejo que o preguiçoso, ele vai deixando de viver muitas coisas, ele vai comendo lentamente, diga comigo, lentamente, o pão da preguiça. Nós precisamos refletir, querido, nessa noite, sobre os resultados que nós temos vivido em nossa vida familiar, em nossa vida espiritual, em nossa vida conjugal, em nossa vida financeira. Eu posso ensinar uma coisa para você aqui, sim ou não? O maior reflexo espiritual da vida de um homem é a vida financeira dele. Um homem espiritualmente sadio não é um homem endividado. Um homem espiritualmente sadio não é um homem que compra em demasia. É um homem controlado, é um homem moderado. Posso falar uma coisa para você? Eu sei definir a sua vida espiritual fazendo uma leitura da tua vida financeira. Porque é incongruente você ser cheio de Deus e estar devendo Deus e o mundo por aí. O homem de Deus é aquele que vai trabalhar e fazer hora extra para pagar o que deve. Ele não vai comer o pão da preguiça. Ele sabe que ele pode fazer uma compra de 200, de 300 reais no mercado. Ele não vai lá passar o crédito para fazer 500. Ele vive de acordo com a sua realidade. Porém, ele é diligente. Diga comigo, diligente. Então, as características de um preguiçoso são essas. Só que agora, você ser um preguiçoso... deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez tem pessoas que estão aqui dizendo assim: bispo, mas eu sou trabalhador. O bispo... meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra e meu terceiro nome é banco de horas. Parabéns. Se de repente isso aqui não se enquadra em você, lembre-se que todo cristão deve tomar vacina. Diga comigo, vacina.
Vacina é bom de vez em quando, por quê? Porque ela cria anticorpos. Existem algumas consequências em você ser um preguiçoso. Aquela pessoa que come o pão da preguiça, ela tem algumas consequências. Ela tem duas. Existem mais algumas, mas eu quero pontuar duas principais. Ela tem consequências físicas e consequências materiais de você ser um preguiçoso. Provérbios capítulo 12, versículo 11, vai dizer: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Diga, fartura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Eu falei de manhã sobre um amigo meu que perdeu um carro quitado. Escute o que eu vou dizer para você. Pensa num cara esforçado, pensa num cara que desejava crescer, mas ele entrou num sistema de pirâmide. Não é marketing multinível. Marketing multinível é outra coisa. É tipo o Rinode, Forever, essas empresas sérias que trabalham com inclusão de outras pessoas e fazem rede. Isso aí é uma bênção. E todas as pessoas, na minha opinião, deveriam um dia ter essa experiência de trabalhar com marketing multinível. Todas. Porque isso é enriquecedor. Você aprende a se relacionar, você aprende a vender. É fantástico. Mas ele entrou num sistema de pirâmide. Qual que é esse sistema de pirâmide? Ele vendeu o carro dele, colocou 25 mil reais, para depois de 3 meses ele receber 75 mil. Só na cabeça de um maluco. Sem trabalhar. Olha quando o preguiçoso é pego. Tem pessoas que pensam que o sucesso vai cair no colo. E quando eu falo sucesso aqui, isso aqui não é uma palestra de motivação, não. Isso aqui é um culto de domingo, uma pregação para a família, para você que é pai de família, para você que é mãe de família, para você que é jovem, que precisa entender que o caminho árduo, ele é árduo para o sucesso. Que ele não vai cair no teu colo da noite para o dia, de uma hora para outra. Que existem alguns processos. Ele vai dizer aqui, proverbiano, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Ele está dizendo a pessoa diligente, a pessoa esforçada. Agora, o que vai atrás de fantasia não tem juízo. Quem aqui já se enfiou em um negócio que você tomou prejuízo? Quem aqui já fez algum negócio? Isso acontece, irmão. Porque às vezes a gente pensa que vai fazer um bom negócio e na verdade não está fazendo. Provérbios 24:30. Ele vai dar as características do que ele viu na casa do tolo. O proverbiano vai escrever isso. Provérbios 24:30. Sobre as consequências de ser um preguiçoso. Olha que poderoso isso. Eu passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi uma lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza virá como um assaltante e a miséria como um homem armado. Então toda vez que eu negligencio, que eu procrastino aquilo que eu preciso fazer, eu estou dando espaço para a escassez, para a pobreza e para a dificuldade bater a minha porta. Eu preciso entender que eu tenho que ter uma vida de diligência. Por isso que Salomão vai dizer, vai aprender com a formiga. A formiga não tem chefe, não tem governador, não tem supervisor, e ela trabalha sistematicamente no verão para ela poder desfrutar no inverno. Você não vê no inverno formiga pela casa. É difícil você ver formiga no inverno. Por quê? Porque no inverno ela está quietinha no formigueiro, só comendo aquilo que ela trabalhou para semear no verão inteirinho. Diga aleluia por isso. Você precisa sair daqui essa noite entendendo que Deus te criou e te fez para estar por cima e não por baixo. Ele te criou para ser cabeça e não o cauda. E quando eu digo isso para você, não é pregação de triunfalismo, não é teologia da prosperidade. Eu estou falando para você da teologia bíblica. E quando eu digo isso, não quer dizer que todo mundo aqui vai ser empresário bilionário. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de qualidade de vida. Prosperidade, querido, não é ser rico. Prosperidade é equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Prosperidade é equilíbrio. Sua saúde está bem, suas finanças estarem bem, seu casamento está bem, a vida com os filhos está bem, vida espiritual está bem. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Nenhum sucesso justifica o fracasso da tua família.
Quantos pais de família, quantos empresários, quantas pessoas que a gente conhece, irmão, que construíram sua fortuna às custas do casamento e às custas dos filhos nas drogas, no homossexualismo, os filhos abandonados. Então a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é só dinheiro. Não tem família, não tem amigos, não tem mais nada. Então diga comigo, prosperidade é equilíbrio. Olha, querido, outra coisa importante, uma consequência que acontece na vida de um preguiçoso. Ele perde a sua independência. O preguiçoso, ele sempre depende de alguém. Provérbios capítulo 12, versículo 24. Olha que tremendo esse texto, irmão. Anote por gentileza. Não saia daqui sem fazer essas anotações, não. Guarde isso para você em tempos de dificuldade, de deserto. Deus acalentar teu coração. Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão. Diga, governarão. Mas os preguiçosos acabarão. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deus te criou para governar ou para ser escravo? Olha para mim. A Bíblia está dizendo que quem vai governar? Quem tem dinheiro? Sim ou não? Quando a gente fala de crescer, de prosperar, as pessoas só pensam em dinheiro. Ele está dizendo aqui as mãos do diligente. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você governa ou você é governado? As mãos do diligente governam. O diligente tem independência. O diligente trabalha, o diligente se esforça para colocar o melhor dentro de casa, para poder usar uma roupa melhor, para poder ter um conforto melhor. Ele trabalha para poder fazer parte de algo relevante. Agora o preguiçoso não. Ele vive naquela unção do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu preciso tomar cuidado, diga, eu preciso tomar cuidado. Você quer ver uma outra característica e consequência de uma pessoa preguiçosa? Isso aqui é muito poderoso. Todo preguiçoso, ele tem dificuldades com o seu patrão, com o seu empregador. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes. Você já experimentou bater vinagre no dente? Você já um dia colocou vinagre demais na sua salada? Você vê como é que fica seu paladar? Você vê como o dente fica sensível? Escute isso. Olha o que o proverbiano vai dizer. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Característica do preguiçoso é aquela pessoa que sempre tem problema na empresa. Ela nunca dá o melhor que ela pode dar. Ela nunca faz o que ela pode fazer. Por isso, querido, que eu sempre ensino e digo para as ovelhas dessa igreja: irmão, eu aposto o que você quiser, eu dou um braço para cortar. Fora. Vários e vários casos de meninos, de garotos que chegam nessa igreja aqui como garotos e passam 1 ano, 2 anos ao nosso lado e são verdadeiros chefes de família, pais, homens responsáveis, porque o que a gente ensina você aqui é para você carregar para toda a vida, e não só para ser um homem bom aqui dentro, mas para você ser um exemplo lá fora. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Uma das coisas que eu mais amo, e isso me envaidece, uma vaidade que eu acredito boa, é quando a gente recebe visitantes, pessoas que vêm de outros lugares, entram na nossa igreja e diz: bispo, como a igreja é limpa, como a igreja é organizada, bispo, como está bem decorado. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não consigo fazer tudo isso sozinho. Muitas vezes eu levo a fama porque eu sou pastor da igreja. Mas isso aqui é impossível ser feito trabalho por um homem. É porque nós temos uma equipe diligente, nós temos um louvor que chega cedo, nós temos os obreiros que chegam cedo, que varre, que passa o pano, tem um pessoal na equipe de sonoplastia. Você está vendo que está um silêncio aqui? Nós só temos uma criancinha de colo, porque tem algumas tias trabalhando diligentemente para poder pregar para suas crianças, para poder fazer um lanchinho, para abençoar a vida delas. Então a gente vai percebendo, querido, que as pessoas preguiçosas geralmente são pessoas problemáticas dentro do lugar. Porque ela sempre vai ficar fazendo conta. Não, mas fulano ganha mais que eu e trabalha menos. Porque fulano isso, porque fulano aquilo. A vida da pessoa preguiçosa é frustrada porque ela sempre se compara.
E existe, querido, algumas consequências espirituais na vida de uma pessoa preguiçosa. Isso aqui é muito poderoso. A preguiça rouba a sua alma. Escute isso. Assim como uma construção física requer manutenção, o mesmo acontece com a alma da pessoa. Minha esposa está pegando no meu pé, no meu encalço. Ela falou assim: você reformou a igreja, fez hall de entrada, colocou lustre, fez um lavatório lindo, mas e a nossa casa, não vai pintar não? Só os casados aqui já estão rindo, né, irmão? Vocês sabem muito bem o que eu passo. Você não vai pintar a casa não? Você não vai trocar lá, não vai pôr um armário lá não? Aqueles armários aéreos, não sabia nem que existia esse tipo de armário. Armário aéreo para colocar os produtos de limpeza, irmão. Sua casa, de repente, você está aqui hoje, ela está precisando de uma pintura. Ela está precisando de uma massa em alguma parede que está com alguma rachadura em algum lugar. Toda a área física precisa de uma manutenção. Você tem que pintar. Às vezes ela mofa, sim ou não? Você tem que ir lá lixar, passar um produto lá para poder pintar novamente. A mesma coisa é com a minha alma e com a sua alma. Nós precisamos constantemente passar por uma manutenção. Só que o preguiçoso não quer isso. O preguiçoso, ele quer deixar tudo do jeito que tá. Olha o que diz, quero refletir com você nesse texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Diz assim o texto de 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, diga comigo, virtude. E à virtude, conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Ou seja, isso está falando tudo de manutenção interna. Diga assim, manutenção interna. Aí ele diz, versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha aqui para mim, a Bíblia condena quem é inoperante e improdutivo. Olha aqui para mim agora, deixa eu perguntar, tem alguém que não é cristão aqui? Tem alguém que não é cristão? Levante a mão se tem alguém que não é cristão. Tem alguém que não é servo de Cristo aqui? Que não é... Ah, bispo, não sou cristão? Não tem ninguém aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler sem estar aflito de coração? Você pegou a Bíblia para ler porque você ama Jesus. Qual foi a última vez que você pegou a tua Bíblia para ler, não porque você estava com um problema, não porque você precisava de uma palavra para acalmar o teu coração, mas porque você pegou uma Bíblia, porque você dizia assim, Deus, se eu não fizer uma manutenção dentro de mim, eu vou estragar. Olha aqui para mim, posso falar isso? Toda mulher, diga comigo, toda mulher sente no corpo quando está chegando o dia da sua regra. Estou falando alguma besteira? Estou falando sim ou não? Não estou. Sou casado. Irmão, todos nós sabemos quando algo não está legal dentro da gente. E eu posso dizer uma coisa para você, filho, não é responsabilidade sua a manutenção da sua esposa. Não é responsabilidade dela sua manutenção. Quem precisa fazer a manutenção dentro de mim é quem? Eu. Qual foi a última vez que você foi para o seu quarto orar porque estava tudo bem? Você não foi orar aflito, não foi orar triste, não foi orar porque brigou, não foi orar para pedir algo para Deus, mas você foi orar para fazer manutenção de quem você é. Bispo, por que eu não consigo fazer muitas vezes isso? O pão da preguiça. Posso falar aqui, sim ou não? Sabe por que tem pessoas que muitas vezes elas não têm coragem, na hora da oferta, na hora do louvor, na hora da palavra, de pedir nada para Deus? Porque são pessoas que estão com a vida totalmente arrebentada. E elas não acreditam que se entrar numa casa como essa e pedir algo para Deus, Ele vai realizar. Por quê, bispo? Porque ela sabe como é que está a vida dela. Fala, eu não estou em condições de pedir nada para Deus, do jeito que eu estou, conhecendo quem eu conheço.
e vai comendo sistematicamente o pão da preguiça espiritual. Você vai perceber que por detrás de toda pessoa que tem um casamento abençoado, de uma pessoa bem financeiramente, olhe para mim e guarde esse conselho para o resto da sua vida. Posso falar isso sim ou não? Por trás de toda pessoa de sucesso, e quando eu falo de sucesso, aplicado aqui na pregação de hoje, eu estou falando de família, eu estou falando para você de ministério, de vida espiritual. Toda vez que você olhar para uma pessoa e você dizer assim, cara, eu admiro essa pessoa, por trás de uma pessoa bem-sucedida existe uma biblioteca. Só que muitas vezes a gente come o pão da preguiça. Deixa eu te fazer uma pergunta, nós estamos no mês de agosto. Nós tivemos que ficar 3 meses, praticamente 90 dias dentro de casa. A pergunta que eu quero te fazer, você conseguiu ler pelo menos 10 páginas de um livro? Você conseguiu ler a Bíblia? Você conseguiu fazer manutenção de você mesmo? Para não enlouquecer no meio da loucura. Porque, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, bispo, eu estava bem, eu perdi tudo. Você não pode se culpar, irmão. Ninguém, diga comigo, ninguém, pode ser melhor e mais alto, ninguém estava preparado para o que a gente está vivendo. Ninguém. Agora, uma coisa é certa, eu sou responsável pelos meus resultados. Eu sou responsável pelos meus resultados. Agora, a pergunta é, será que eu tenho feito manutenção de mim mesmo? Será que você tem feito essa manutenção? Ou você tem comido o pão da preguiça? Você precisa entender que existe um preço a ser pago. Jesus, ele pagou o preço da salvação, diga, da salvação. Agora você tem que pagar o preço de ter um casamento feliz, irmão. Eu fico olhando pessoas que às vezes vêm nos procurar, não é, bispo? Para se aconselhar, e diz, bispo, eu não aguento mais. Bispo, não está dando. Eu digo assim, vai ter que se lascar. Você escolheu? Olha aí para tua esposa aí, você escolheu? Fala assim, agora até que a morte separe. E se estiver pensando em separar, nós vamos orar aqui para você morrer logo chegando em casa. Aí você está livre para separar, irmão. Você lembra do dia que você casou? Acho que você é irmão do Everton, né? Lembro de você. Você lembra do dia que você casou, filho? Lembra? Quem é casado aqui, diga amém. Eu já usei essa ilustração aqui. Lembra quando você casou, Lai? Todo arrumado. Pensa no negão. Boa pinta, irmão. Imagina como é que esse cara casou. Nojentão. Você estava esperando a Ariana chegar lá todo triste. Nossa, a Ariana me quebrou as pernas. Que buffet caro. Meu Deus do céu, nós vamos casar nesse negócio aqui. Tô duro, tô frito. Você casou assim? Não. Quando você casou, o padre, o vigário, o pastor, eu não sei quem fez o teu casamento, ele estava com uma pistola aqui, falou, se você não casar, você vai tomar 3 tiros aqui, meu irmão. Você casou assim? Como é que você casou? A noiva se atrasou, e você estava suando mais que o bispo pregando em dia quente. Você fala, meu Deus, será que ela vai vir? Será que ela desistiu? Será que ela vai vir? E aí quando ela está entrando, aí você olha assim, aquela noiva deslumbrante, gata entrando de banco, parando tudo, os olhos todos para ela, e você estava como? Apaixonado. A noiva entrando, parecendo, né? Meu Deus, aquela coisa toda parecendo a Gisele Bündchen, chegando com o vestido dela, toda arrasando. Quando o padre, quando o pastor, quando alguém que celebrou teu casamento, olhou e disse assim, ó, eu os declaro marido e mulher. Como é que você olhou para sua esposa? Apaixonado, e falou, pode beijar. Irmão, eu lembro quando o bispo que fez meu casamento falou, pode beijar a noiva. Ah, irmão, eu falei, você que me aguarde daqui a pouco. Ah, irmão, eu estava no... Irmão, foi só Deus na minha vida, 2 anos noivo dessa mulher, doido para agarrar ela, sabe assim, irmão? Eu e ela do jeito que veio ao mundo. Eu pensei, irmão, eu não queria saber de festa, eu não queria saber de comida, eu queria só saber de ir pro hotel lá, irmão. Eu não queria nem ver meus presentes. Estava apaixonado. Aí o tempo passa e a gente se esquece das palavras que a gente disse naquele grande dia, Wira, que a gente disse, Juliana, naquele dia, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte o separe. Ou seja, aí vem o primeiro problema, a gente quer desistir. Não vai desistir. Aqui não apoia divórcio.
Não tinha ninguém te obrigando no dia que você decidiu casar. Aleluia! Ô bispo, em que caso que o senhor apoia divórcio? Só a gente entende o divórcio em caso de agressão. O cara bateu na mulher, você está abençoada para sair. E se abençoar, a gente dá um couro ainda no safado, no covarde. Ou em caso de traição. Agora o problema é esse, não existe manutenção. E a gente come o pão da preguiça. Mulheres, se você quer ter, você depois precisa assistir alguns vídeos do pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, ele diz uma coisa interessante. Você quer fazer o teu marido feliz? Ele precisa de sexo e de comida. Alimente o teu marido bem, cozinhe bem, faça bastante comida, deixe o seu marido abençoado. O seu marido precisa de sexo e de comida. E em tese, isso é uma teoria que faz sentido. Em tese faz sentido. Se eu me atrasar, você já sabe, amém? Minha esposa está deixando Deus ministrar ela. Chegar atrasado no culto aqui, irmão, estou na glória. Agora nós precisamos fazer, diga, manutenção. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Quem é casado mais de 3 anos aqui? Levanta a mão, mais de 3 anos. Os solteiros vão aprendendo. Você que é casado, qual foi a última vez que você beijou de língua a tua esposa? O bispo sabe o que é? Que ela ainda não arrumou aquela cárie lá, que ela precisa arrumar. Você precisa fazer manutenção. Você tem filhos? Você sabia que você precisa fazer um passeio com a tua esposa? Pra você beijar na boca, só você e ela, sem filho do lado? Pegar na mão, igual namoradinho, manutenção do lar. Você precisa fazer manutenção espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Tem alguém que tem dívidas aqui? Que deve? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem feito manutenção das suas dívidas? Se eu perguntasse para você agora, escute, isso aqui é poderoso, escute isso. Eu estava num treinamento sobre isso e aquilo impactou minha vida. Será que se eu pegasse você agora, você que está devendo, e falasse para você quanto você está devendo exatamente, você saberia exatamente o tamanho da sua dívida? E dependendo do tamanho da sua dívida, eu digo para você, se você souber agora me dar uma resposta exata do quanto você te deve, eu vou te dar esse dinheiro. Será que você tem essa manutenção, esse controle? O problema de quem come o pão da preguiça é que ele vai tendo um problema na vida familiar, ele vai deixando. Aí ele vai tendo um problema financeiro, ele vai deixando. A casa vai quebrando, ele vai deixando. As amizades vão se rachando, se trincando, ele vai deixando. E ele vai comendo o pão da preguiça, diga. E ele vai perdendo a alma, diga, perde a alma. E a última implicação da preguiça é que ela impede outras pessoas de ouvir o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 18. Eu encerro agora, o louvor pode subir. Mateus 28, 18. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quantas vezes nós deixamos de anunciar por preguiça? Quantas vezes o nosso desleixo espiritual é um impedimento para que outras pessoas possam viver o sobrenatural? Diga bem alto e bem forte comigo: eu não vou comer o pão da preguiça. Diga: eu vou comer o pão da diligência. Você precisa entender essa noite, querido, que o Senhor, Ele tem uma vida abundante para a sua vida. Ele tem uma vida sobrenatural para a sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Ele tem coisas maiores para você. Ele tem coisas melhores. Agora o que acontece? Eu não posso me acomodar. Posso dizer uma coisa para você? Você ama tua esposa, não ama, Everton? O seu casamento pode ser melhor. Ô bispo, minha casa está uma bênção. Pode ser melhor.
Se você disser que você não pode, você está certo. Se você disser que você pode, você também está certo. E aí, querido, nós encerramos aqui dizendo o que diz em Provérbios. Que aquele que descansa mais, que cochila mais, que cruza um pouco os braços, a pobreza surpreenderá como um assaltante e a necessidade virá como um homem armado. Eu quero que você comigo, querido, nessa noite entenda que tem muitas coisas que você tem vivido na sua vida porque você não tem se esforçado tanto como você poderia. E eu quero, querido, liberar uma palavra profética nessa noite sobre a sua vida. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você entrou hoje aqui com alguma necessidade. Você entrou hoje aqui querendo, precisando e pedindo que Deus te abençoe em alguma área. Mas eu quero dizer uma coisa para você, como a gente ensina aqui. Você não precisa que Deus te abençoe em nada do que você vai fazer. Você não precisa vir aqui orar para pedir a bênção de Deus para uma porta de trabalho, para prosperar na empresa, para o casamento melhorar. Você precisa de diligência. Por quê, bispo? Porque você já é abençoado. Você não vem aqui para ser abençoado. Porque você é abençoado, você está aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, o que Jesus precisava fazer, Ele já fez, Ele se entregou por você. O Evangelho se trata de redenção eterna, não se trata de prosperidade transitória. Ageu 2,8 vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor, é dele. O Evangelho não se trata, querido, do seu bem-estar momentâneo aqui. Ele se trata de redenção eterna. Se trata de perdão dos seus pecados, para que você seja salvo da ira vindoura. E a sua prosperidade fala de diligência. Por isso que Salomão vai dizer, ei preguiçoso, vai ter com a formiga, considera os caminhos, se esforce mais, trabalhe mais, se dedique mais, faça o teu melhor. Por quê? Porque as mãos do diligente governarão. Eu tenho essa palavra para você de Provérbios, meu irmão. As mãos do diligente governarão, mas aquele que é preguiçoso será escravo. Você não vai comer o pão da preguiça, você vai comer o pão da diligência. E eu profetizo que a tua casa será melhor, teu casamento será melhor, teus filhos serão melhor. Você vai colocar teu filho numa faculdade boa, vai colocar sim, porque você vai comer o pão da diligência. Você não vai comer o pão da preguiça, irmão. Você precisa entender que a sua vida pode ser mais. Diga, minha vida pode ser mais. E ela vai ser mais. Ela vai ser mais. Diga comigo, eu não vou comer o pão da preguiça. Meu Deus. O preguiçoso deseja o dia inteiro, mas ele não alcança nada. A mão do diligente é a que vai governar. Olhe para mim. Você vai sair daqui hoje entendendo o seguinte: aquilo que não estiver bom para você, pode dizer para você, sabe o que é a sua insatisfação? Ah, não vou falar isso aqui não. Não fala. Não, hoje eu estou bravo, hoje eu não falo, irmão. Então tá bom, eu vou falar. Sabe o que é a sua insatisfação? Nada mais é do que o gosto do pão da preguiça. Sabe? Ah, meu Deus, eu vou falar isso aqui. Sabe quando você entra naquele carro que fica rangendo, fica quebrando peça? Quando você entra dentro da casa, quando você fica olhando aqueles móveis dentro da sua casa e você fica insatisfeito, incomodado com aquilo. Você sabe o que você está degustando? Você está degustando o pão da preguiça. Eu vou falar aqui, posso falar? Eu vou falar isso aqui, irmão. Tem pessoa que diz que ama a Deus, que serve a Deus. Se ela vê um despacho de macumba na rua, ela vai pro outro lado com medo e diz assim: Deus me guarde, me beije, me batize, me guarde. Ele vai andando pelo outro caminho. Ele nem lembra mais que é crente. Ele chama até os benzedores, as bênçãos da católica lá e diz: me benze, me guarde, Santíssimo Sacramento de Jesus, e vai se benzendo. Ela vê a macumba lá do outro lado e ela vem aqui assim, até nos pulinhos, São Longuinho, me guarde. Aí quando ela vem para a igreja e um homem de Deus, um anjo da igreja, libera uma palavra, essa pessoa ela fica: ah, mas será que é para mim? Deixa
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só está andando a pé ainda porque você está comendo o pão da preguiça. Você não foi numa agência ver teu carro, você não foi dar entrada num financiamento. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Você vai ser honrado por Deus porque você vai comer o pão da diligência. Entra naquele financiamento porque Deus é com você. Entra naquele projeto porque Deus é com você. Coloca as tuas caras, coloca as tuas caras lá, meu irmão. Deus vai te honrar. Bispo, eu estou com medo. Será que eu entro na faculdade ou não? Não sei se eu vou conseguir pagar. Meu filho, faça a inscrição e dê tudo de você. Eu duvido que você vai comer o pão da preguiça. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui não é para ofender você não. Isso aqui é para te despertar. Posso falar sim ou não? Até quando você vai ficar gostando de ficar recebendo carona? Quando vai para a igreja, quando vai no mercado, ficar pedindo Uber para lá, para cá. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa insatisfação que fica gerando dentro do seu coração, sabe o que é? É o amargo gosto do pão da preguiça. Minha esposa às vezes fala, meu amor, se a gente deixar de comer fora, se a gente economizar naquela pizza, a gente pode pagar tal coisa. Eu falei, não é que ela está certa? Se você for honesto com você mesmo, às vezes o que você gasta com besteira, se você aprendesse a poupar por um período de tempo, você conquistaria aquilo que você deseja. Eu estou liberando uma palavra profética aqui só para quem veio para receber isso. Você não vai comer o pão da preguiça. Tem pessoas que vieram essa noite precisando de uma resposta de Deus. A resposta de Deus é: vai que eu sou contigo. Mas não seja preguiçoso no meio do caminho. Levante cedo, durma tarde se preciso for. Dê tudo de você. Seu casamento não será mais o mesmo. A sua vida financeira não será mais a mesma. A sua vida profissional não será mais a mesma. Você não vai comer o pão da preguiça. Olhe pelo menos para 3 pessoas, por gentileza, e me ajude agora. Diga para ela: você não vai comer o pão da preguiça. Você não vai comer, você não vai comer, não vai comer. Vai dar certo, vai dar, irmão, vai dar. Você já é abençoado, o que você precisa é só ralar bastante. Me chamaram de doido. Eu fiz uma reunião há um mês atrás. Falei, nós temos um desafio financeiro para essa igreja. Eu falei, nós não temos piso, nós não temos forro no teto, é muito quente. O ar-condicionado por enquanto ainda é muito caro. A gente precisa colocar alguns ar-condicionados aqui, vai ficar em média R$25 mil para fazer toda a instalação, não tem nada. Eu chamei toda a equipe e falei assim, eu tenho um projeto. Tudo começa com um doido, com alguém que sonha. Eu falei assim, eu tenho um sonho para essa igreja. Falei, até o fim do ano, eu fiz a reunião começo de agosto, dia 1º de agosto. Eu falei, nós vamos colocar o piso, nós vamos colocar o forro no teto, nós vamos colocar os exaustores, nós vamos pintar toda a igreja, colocar placa de dia de culto, vamos arrumar a sala das crianças. E eu falei, nós vamos ter um gasto de média de 12 a 15 mil reais. E aí uns bispos, tu é doidão mesmo, cara, bispo, o senhor acha que vai dar certo? Diga comigo, dia 1º de agosto. O desafio era de 15 mil. Digo, o desafio era de 15 mil. Hoje é que dia? 16. Sabe quanto falta? 13 mil. Fizemos a panqueca, o estrogonofe, no dia 8. Vendemos 55 unidades. Levantamos R$1.100. Todos compraram, todos se envolveram. Irmão, meu coração transborda de alegria. Fizemos o carnezinho. Para cada um dos membros, aqueles que quiserem, os líderes, levarem o carnezinho para casa. 10 folhinhas de R$30. Algo mínimo. Sabe o que eu estou pregando para você? Você vai chegar em dezembro aqui, você vai ter um piso, você vai ter um forro, vai ter... Porque essa igreja não come o pão da preguiça. Nós vamos trabalhar, nós vamos romper. E a mesma unção que está sobre o altar, ela vai ser derramada sobre a sua vida. Você não vai comer o pão da preguiça. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está com esse carro 5 anos, 6 anos, 7 anos. Chegou a hora de vender. Já foi uma bênção. Amém, deu certo. Você não vai comer o pão da preguiça, irmão. Irmão, para, esse micro-ondas que está dentro da sua casa há 10 anos, de quando você casou. Eu não estou falando isso para te ofender, eu estou falando isso para te despertar. A gente tem costume lá, muitas vezes, de trocar as coisas em casa só quando quebra.
Quando você chegar em casa agora, vamos lascar teu marido agora. Quando você chegar em casa e falar, meu amor, me abusei dessa TV, eu me abusei, vamos algo melhor, vamos abençoar alguém que não tem, não vamos esperar quebrar para dar não. Escute isso, você não vai comer o pão da preguiça, você só vai comer se você quiser. O ano ainda não terminou. No meio da pandemia, me diga alguma igreja que mexeu com reforma como a gente mexeu. Apareceu um e falou, bispo, vou doar o gesso. Apareceu outro e falou, bispo, tá bom, ele vai doar o gesso, então eu vou doar a mão de obra. Ó, bispo, fulano vai doar a mão de obra, então eu vou doar a madeira. Ó, fulano vai doar não sei coisa, então eu vou doar tal coisa. Nós não vamos comer o pão da preguiça. Tua casa não vai comer o pão da preguiça. Você vai começar a viver coisas maiores. Só quem vai viver coisas maiores, se coloque de pé. Diga, eu vou viver coisas maiores. Eu vou comer o pão da diligência. Minha casa terá prosperidade. A minha casa terá fartura. Existe a bênção de Deus sobre a sua vida. O que você precisa se determinar é comer o pão da diligência. Olhe para mim aqui. Só quem tem carro aqui, levante a mão. Só quem tem carro. Só quem tem carro, levanta bem alto assim, só quem tem carro. Ei, eu me lembro do meu primeiro carro. Peguei um Renault Clio 2006, muitos anos atrás. Acho que em 2010 eu comprei um carro 2006. Cheguei na agência, eu falei, Laia, me senti no meu primeiro carro. 60 prestações sem entrada. 60 prestações, irmãos. Olhe para mim. Quando eu entrei dentro do carro e fiz um voto ao Senhor, eu falei, Deus, eu prometo que a todos quantos precisarem, esse carro vai ser um socorro. Eu nunca vou negar uma carona para nada, para ninguém. Mas eu te peço uma coisa, honra a minha vida para pagar até o final. Irmão, sabe o que acontece muitas vezes? A gente tem medo de se comprometer com coisas a longo prazo. Por isso que os jovens hoje não querem mais casar. Eles querem se amaziar, querem namorar 5, 7 anos. Eu vou dizer uma coisa para você, jovenzinho, você, menina que está aqui me ouvindo. Bispo, eu já estou namorando tem 3 anos. Cuidado. Eu já estou noiva, já tem 4. Precisa tomar cuidado, porque as pessoas elas têm medo de assumir compromisso a longo prazo. Já parou para perceber isso? E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus me honrou que eu paguei até a última prestação desse carro. Vou dizer uma coisa para você. Passei por vários sufocos, mas Deus me honrou até o final. Sabe por quê? Porque eu e você não comeremos o pão da preguiça. Você entrou hoje aqui e essa palavra falou ao teu coração, sim ou não? Tem pessoas que estão aqui que precisam casar. Tem pessoas que precisam restaurar o casamento. Tem pessoas que estão aqui com algum projeto, algum plano, precisando que Deus abençoe. Sim ou não? Você vai fechar os seus olhos agora. Feche os olhos. O louvor será entoado e eu vou orar com você e por você. Para que Deus te dê força, sabedoria, diligência, para você começar esse projeto e terminar. Fale com Deus.